Se eu pesquisar online qual é o conceito de sucesso, eu provavelmente vou encontrar uma definição que pode ser resumida nessa frase. Sucesso é quando eu coloco metas e objetivos e eu alcanço. Ou seja, aquilo que eu desejo, do jeito que eu quero que aconteça, eu vou atrás, eu batalho e, no momento em que eu consigo que aquilo realmente aconteça, eu chamo isso de sucesso. E pasme, qualquer coisa fora disso, eu vou chamar de fracasso. E eu tenho percebido que esse conceito de sucesso, ele não tem facilitado a nossa vida, pelo contrário, essa cultura de sucesso está nos adoecendo. E é isso que eu quero convidar você a refletir hoje. Será que esse conceito de sucesso realmente tem feito você se sentir bem na vida? Ou será que ele precisa ser revisto um pouquinho, refletido para que você possa ter uma vida melhor? Vamos refletir sobre isso? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Estamos imersos numa cultura. Cultura é um conjunto de regras, valores, comportamentos, atitudes que definem um padrão ao qual nós precisamos seguir para que sejamos validados e socialmente aceitos. Quando nós temos um conceito coletivo de algo padronizado, que é um modelo que todos nós temos que seguir, ele não impacta só uma sociedade, só a cultura em que nós estamos imersos. Ele também individualmente nos guia. Isso porque ele molda as nossas percepções de mundo, molda a forma como nós temos que agir no mundo, ele molda até a forma como a gente se sente e as nossas emoções na forma como a gente expressa e sente elas. E todo conceito coletivo, é claro, ele tem um lado positivo, porque ele nos ajuda a compreender algumas regras e nos dá uma sensação de limite quando nós estamos dentro de um grupo. Mas nós também estamos passando por uma parte desse coletivo que nos impede de refletir o quanto que alguns conceitos coletivos são realmente adequados individualmente para nós ou não. Quais desses conceitos a gente está vivendo que são bons e favorecem individualmente, na nossa singularidade, o nosso processo de viver e quais não são tão bons assim. E o sucesso é uma das partes dessa vida que nós recebemos um modelo, um padrão do que nós consideramos como sucesso e a gente não reflete sobre o quanto esse modelo realmente se encaixa em nós, valoriza quem nós somos e até mesmo facilita a gente alcançar os nossos sonhos e os nossos objetivos de verdade. A maior parte de nós vai acabar pensando assim: caramba, mas se todo mundo está fazendo isso, deve ser porque isso é bom. Se está todo mundo vivendo desse mesmo jeito, com esse mesmo conceito, tá legal. Eu não preciso refletir, eu só preciso executar. E se eu executar do jeito que está aqui no modelo, eu vou alcançar a mesma coisa que todo mundo. O sucesso está dentro desse processo porque nós estamos imersos numa cultura de sucesso, que nos coloca em xeque e impede que a gente reflita se a gente realmente quer viver esse conceito de sucesso ou não. Dentro dessa cultura de sucesso, nós temos a definição padrão, modelo, aceita coletivamente sobre o que é sucesso. Sucesso é quando eu alcanço exatamente o que eu desejo e dá tudo certo do jeito que eu quero. Quando as coisas dão exatamente do jeito que eu quero,
eu chamo isso de sucesso. Mas você pode pensar, gente, essa moça desse vídeo, eu acho que ela tá ficando meio maluca, porque não é bem assim que eu vivo. Porque se eu perguntar para você qual é o seu conceito de sucesso, o que você sabe, o que você acha e como você vive sucesso, muito provavelmente você vai me dizer coisas como: sucesso é eu ter uma família feliz, sucesso é alcançar os meus sonhos, sucesso é quando eu estou perseguindo os meus objetivos todos os dias. Sucesso é eu estar grávida, é eu ter um emprego que eu seja feliz nele. E mesmo você sendo muito específica no seu conceito de sucesso, isso não significa que o conceito coletivo, culturalmente aceito, como um modelo e um padrão que é bom para um e é bom para todos, não esteja atuando na sua vida. Afinal de contas, dentro desse conceito coletivo, é como se ele dissesse para você assim: você quer uma família feliz? Toma, quando a sua família for plenamente feliz, não tiver nenhum problema, isso vai ser sucesso. Até lá, vai ser considerado um fracasso. Quer engravidar? Ótimo, vai tentando aí, amiga. Enquanto você não conseguir engravidar, você vai ser um baita de um fracasso. Sucesso vai ser no dia que você conseguir engravidar. Quer trocar de emprego? Vai tentando aí, querido, vai tentando. No momento em que você conseguir, parabéns, isso é um sucesso. Mas se enquanto você não consegue, você é um baita de um fracasso. Porque essa cultura de sucesso nos diz que os nossos desejos precisam ser realizados do jeito que a gente imagina, do jeito que está aqui dentro da nossa realidade interior. Caso contrário, enquanto ele não acontece, ou enquanto ele não acontece do jeito que você quer, você vai ser um fracasso. Não parece que essa definição de sucesso ela tá meio infantil? Tipo assim, ela tá um pouquinho imatura. Você não percebe isso também? Porque olha só, se você diz, o meu desejo é que eu faça uma transição de carreira, eu tenho um salário no corporativo de X, quero fazer minha transição de carreira e em 2 meses eu quero estar ganhando o mesmo X que eu estava ganhando no corporativo, ou até o dobro, ou até 3 vezes mais, não importa qual é o meu desejo, ok? Ele tem um tempo de acontecer, ele tem sinais e signos do que realmente é socialmente validado, que eu vou validar para as pessoas do lado de fora e para mim também, sobre o que é check, consegui, alcancei, venci, sucesso garantido. E quando a gente leva para a vida e põe para fora e começa a caminhar o caminho da vida, e a vida começa a acontecer, nem sempre do jeito que a gente imagina é como as coisas vão acontecer. Às vezes é no tempo diferente do que a gente imagina. Às vezes é por caminhos diferentes os quais a gente imagina. E a vida vai acontecendo e a gente vai só olhando para ela e pensando, eu sou um baita de um fracasso porque não foi em 2 meses que eu consegui fazer a minha transição de carreira. Foi em 1 ano e meio. Eu falhei, eu fracassei. Quando, na verdade, a gente está fazendo uma baita de uma birra. Como se a gente tivesse 3 anos de idade e estivesse dizendo para papai e mamãe, eu quero comer brigadeiro no café da manhã. Papai e mamãe estão dizendo assim, não pode. Café da manhã é esse alimento aqui que é saudável para você. E aí a criança cai no chão, berra, começa a dizer, você não me ama, você me odeia, porque você não me deixa comer brigadeiro no café da manhã. Percebe que esse conceito coletivamente aceito de sucesso não necessariamente funciona para todo mundo. Isso porque esse conceito ele favorece partes individuais nossas que ainda precisam amadurecer. E elas se utilizam desse conceito para colocar você numa posição muito difícil. Afinal de contas, gente, se a gente olhar todos os desejos que a gente tem aqui dentro, quantos por cento dos nossos desejos a gente efetivamente consegue realizar? 1%? 5%? 10%? Se eu for uma pessoa muito insistente, eu realizo a metade deles? Ué,
Não está tudo no meu controle. Nem tudo vai sair do jeito que eu quero. Eu vou ter que adaptar muita coisa para alcançar uma parte daquilo que dentro de mim eu quero que aconteça. E se eu olho para mim e digo, eu tenho uma lista de 100 desejos, os 100 precisam acontecer, caso contrário eu serei um grandíssimo fracasso, eu estou abrindo portas para adoecer. Eu estou abrindo portas para questionar a minha competência, a minha autoestima, a minha segurança interior. Eu não estou refletindo, inclusive, se quais desses 100 desejos eu tenho, eles efetivamente conseguem ser realizados. Quais desses desejos a vida, a realidade do lado de fora consegue abarcar. Se eu tenho o desejo de ser uma cantora muito bem estabelecida, mas eu tenho 45 anos hoje e eu sei que para eu ser uma cantora muito bem estabelecida, eu preciso sacrificar um pedaço da minha vida para poder dedicar ao estudo do canto, a desenvolvimento de técnica, a mostrar que a minha voz realmente pode me levar nesse lugar, e eu passar a acreditar só porque não está acontecendo, eu sou um grande fracasso. Eu estou abrindo uma porta dentro de mim para me levar para um lugar muito escuro, muito difícil e que na maior parte das vezes, quando as pessoas chegam para atendimento comigo, eu preciso acender a luz daquele quarto e ajudá-las a entender e a olhar para si mesmas e dizer, realmente, esse desejo ou eu vou precisar flexibilizar, ou eu vou precisar compreender os sacrifícios que eu tenho que fazer para ele ser realizado desse jeito, ou quem sabe eu preciso repensar e refletir sobre se esse desejo está coerente com a realidade a qual eu estou vivendo ou não, se ele realmente se encaixa na realidade ou se é só uma ilusão de uma criança que olha para si mesma e diz: se todo o meu potencial interno não for realizado, eu sou um grande fracasso. Percebe que essa cultura está nos adoecendo de alguma forma? Ela está puxando de dentro de nós uma parte imatura que existe dentro de todo mundo e expressando essa parte imatura e colocando você numa situação muito mais vulnerável do que a realidade efetivamente quer que você esteja. É por causa desse conceito de sucesso que muita gente está com a autoestima altamente fragilizada. Se eu consigo alcançar isso, realmente eu sou um sucesso, eu serei aceita, eu serei vista, eu serei validada, eu serei estimada pelas pessoas. Mas quando não acontece desse jeitinho aqui, exatamente com todas as partes que eu defini desse desejo, do jeito que ele precisa acontecer, em todas essas condições, eu sou um grande fracasso. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço amor, eu não mereço o elogio das pessoas, eu não mereço, inclusive, quando as pessoas valorizam, se esse desejo aqui acontece apenas em parte. Quando alguém olha para mim e diz, cara, que bacana que você conseguiu isso. E você olha para o desejo e diz, nossa, mas isso aqui que eu consegui era só 5% de tudo que eu queria. Então eu não posso aceitar esse elogio que essa pessoa está me dando. E a autoestima, a nossa autoestima tem andado altamente fragilizada porque se a gente não consegue exatamente tudo do que a gente quer, do jeito que a gente quer, da forma como a gente imaginou, é um fracasso. Se das 100 coisas, dos 100 critérios que aquilo que precisava acontecer do jeito que precisava acontecer, foi 99, um critério não foi realmente aceito, porque a realidade é assim, gente, esse critério aí, ele não vai acontecer não, tá? Esquece. Eu olho, foi 99, mas não foi 100. Eu não posso receber um elogio, eu não posso ficar feliz com a minha conquista, eu não posso ficar feliz com a vida que eu estou vivendo. O conceito de sucesso, dessa cultura de sucesso, ela tem favorecido, na verdade, algo dentro de nós que tem colocado em xeque a nossa segurança,
a nossa autoestima, o nosso autovalor e a forma como a gente está vivendo. Quantas vezes você olhou para um projeto que você queria fazer, que você queria viver e você disse, nossa, ia ser muito legal se um pedaço disso aqui acontecesse. Nossa, isso aqui seria muito bacana. Mas, sabe o que que é? Olha só, eu só vou fazer isso aqui se eu tiver 100% de certeza que ele vai acontecer do jeito que eu quero, que ele vai ser o sucesso do jeito que eu imagino. Porque se eu não tiver certeza, eu não vou entrar, eu não vou fazer. Se é para fazer parcial, se é para alcançar só uma parte disso, não conta comigo não, eu não vou fazer. Quantos projetos você olhou e disse, eu não quero fazer, porque ele não vai ser do jeito que eu quero, com os critérios que eu quero, do jeito que eu imagino que ele tem que acontecer, portanto ele não vai acontecer de jeito nenhum. Ou é do jeito que eu quero, ou ele não vai. Porque essa cultura coletiva, ela nos coloca dentro desse espaço de, se realmente a sua meta não for alcançada do jeito que você imagina, qualquer coisa que não é do jeito que você quer, você pode chamar de fracasso. O fracasso é quando o sucesso não acontece, você vai se sentir fracassada o tempo todo. E é muito difícil sentir fracassado o tempo todo. É muito pesado, gente. É muito desafiador olhar ao redor para a vida que a gente está vivendo e chegar à conclusão de que nós somos grandíssimos fracassos porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria, porque as coisas não aconteceram dentro dos desejos e dos critérios que eu coloquei. Percebe como isso adoece? Percebe como isso coloca você nesse estado de alerta de que, nossa, um dos critérios do meu desejo não aconteceu, portanto, eu sou um grande fracasso. Como nós vamos construir parte da nossa vida e viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida, se a gente é ameaçado o tempo todo de que se as coisas não acontecerem do jeito que a gente deseja, a gente é um grande fracasso. Ninguém aguenta viver 24 horas por dia se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Por quê? Pura e simplesmente porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer. E não porque as coisas efetivamente sejam um fracasso. Aquilo que a gente deseja precisa ser melhor refletido, precisa ser compreendido o que é que pode ser trazido para a realidade, porque a realidade já está pronta para aquilo que a gente deseja. Nós temos recursos internos, temos uma capacidade emocional de viver um desafio maior e a gente consegue ir. O que é que precisa ser, talvez, adaptado? Eu não vou conseguir tudo, mas eu vou conseguir uma parte. E aquilo que você precisa olhar e dizer assim, não vai acontecer. Mas não é porque não vai acontecer que eu sou um fracasso. Não existe fracasso na vida. Efetivamente, se a gente olhar a vida do jeito que ela se apresenta, a vida sempre vai entrar no modo de sucesso. Nós que criamos a sombra do fracasso, porque é ela quem nos persegue, é ela quem atormenta a gente, que não permite que a gente durma, que a gente descanse, que a gente brinque, que a gente tenha uma vida realmente mais leve. E leveza aqui é sobre viver a vida do jeito que ela se apresenta. E aqui eu vou convidar você a refletir um pouco sobre o que é sucesso na sua vida e como esse conceito, ao invés de ser vivido dentro do padrão, todo mundo faz, portanto deve ser bom, vale para Maria, vale para Joana, vale para mim também. E você talvez possa escutar um pouquinho a sua mãe quando ela diz assim, você não é todo mundo. E você pode trazer um pouco, talvez redefinir o que é sucesso para você. Eu redefini o meu conceito de sucesso para quando eu olho para trás e eu vejo que a vida aconteceu, que parte do que eu queria aconteceu, que quando eu olho um projeto e eu penso assim, esse projeto vale a pena ser vivido, mesmo que no final ele não aconteça do jeito que eu quero, vale a pena atravessar esse caminho, vale a pena caminhar por aqui, vale a pena viver isso.
Quando a gente começa a sair do conceito coletivo, da cultura de sucesso, que nos pressiona o tempo todo para realizar os nossos desejos do jeito que eles estão dentro da gente, e começa a refletir de uma forma madura e profunda o que realmente é sucesso e é sucesso o tempo todo, a nossa autoestima ela dá uma virada. A gente começa a ter força, recurso e fôlego para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Imagina que se você pode chegar no final do ano e ter escolhido os caminhos que você olha e diz assim, por mais que não tenha saído do jeito que eu imaginei, valeu a pena. Foi favorável, me favoreceu de alguma forma, a minha vida floresceu, eu amadureci. Valeu a pena ter passado por ali. Quando você começa a refletir sobre o seu conceito, porque esse é o seu conceito de sucesso, você começa a perceber que a vida é muito mais gostosa, é muito mais leve e nos favorece o tempo todo. A vida deseja que a gente seja feliz. A vida deseja que os nossos desejos que podem vir para a realidade e que nos são saudáveis, nos trazem equilíbrio na vida, nos trazem harmonia, para além do que culturalmente, do que no modelo socialmente aceito, que é dito pra gente, é bom para um, é bom para todo mundo, é melhor para você. Eu sei que é difícil quando a gente chega nesse ponto de dizer assim, que bom que o seu conceito de sucesso é esse, o meu é esse aqui. O meu é olhar para trás e dizer assim, eu vivi uma boa vida. Eu escolhi projetos que, para além deles darem certo ou errado, eram projetos bons de serem vividos. Eram espaços na vida em que eu pude viver a leveza, em que eu pude brincar um pouco, em que eu pude realmente só viver ali aquilo que se apresentava. Reflete um pouco sobre o que é sucesso para você, para além do que é sucesso coletivamente. E talvez você aprenda a compreender os seus sinais de sucesso, os sinais de que a sua vida já é um sucesso agora, que não precisa você conquistar bens materiais, ter uma influência, ter cargos maiores, salários cada vez maiores. Entenda que tudo isso é bacana e é bom e a gente pode buscar, etc. Não tem nada de errado nisso, mas esses signos de sucesso, em que a gente entendeu que coletivamente são validações de sucesso, podem não ser para você. E você vai precisar bancar de uma forma madura e adulta aquilo que é sucesso para você. Se esse episódio te ajudou de alguma forma a encontrar um caminho diferente, se você acha que pode ajudar alguém, encaminhe esse episódio para essa pessoa, traz ela aqui, vamos refletir sobre sucesso, sobre dinheiro juntas, para quem sabe a gente realmente possa viver a vida e olhar para ela e dizer assim, essa vida é uma boa vida para ser vivida. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.